Tá aparecendo. Ok. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, para vocês fazerem... Vamos tentar conhecer um pouquinho do Google Forms, né? O Google Forms é uma plataformazinha da Google que vocês têm acesso, se vocês tiverem o Gmail, logicamente, que eu acredito que todo mundo aqui tenha as contas Google, né? Você tem basicamente duas opções. Você clica lá no diretóriozinho e procura Docs Google Forms, ou então você tem essa opçãozinha aqui, e aí você só procura o Google Forms. Então, inclusive, a Favale, há um tempo, ela estava exigindo que a gente aprendesse bastante coisa dessa plataforma G Suite, que você trabalha aí com o Google Drive, o Meet, Agenda, Google Forms, enfim. Aí você procura o Google Forms, que é uma das últimas, pelo menos para mim, tá uma das últimas, dos últimos links que a gente tem ali, e acessa. E aí, logicamente, como eu já estava utilizando, eu tenho várias opções. Aqui eu já tenho várias provas, inclusive várias provas salvas. E aí, de antemão, a primeira coisa que o professor vai falar é que eu já tive situações de criar uma prova no Google Forms, e aí depois essa prova, ela simplesmente sumiu, desapareceu dos meus dados, né? E de antemão, avisando a vocês, sempre que vocês forem trabalhar ou forem elaborar qualquer coisa no Google Forms, sempre salvem, de preferência, pode salvar, pode dar um Ctrl+C e Ctrl+V lá e salvar algum arquivo parecido, mas sempre salvem, tudo bem? Porque pode acontecer algum problema, a gente sabe disso, é passível a erro sim, e pode ir todo um trabalho por água abaixo. Então, é importante que vocês salvem lá no Drive. Geralmente, os professores que já trabalham com elaboração de artigo, com trabalhos científicos, tudo isso já tem essa ideia de salvar no Google, salvar no Drive, né? E aí a gente Opa, tá entrando alguém. Boa noite, doutor Wagner. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bom, tudo bom? Beleza. Então, gente, a gente aqui tem a galeria de modelos, principalmente, a gente tem a galeria de modelos, né? Que aí a gente pode ir desde a avaliação, a informação de contato, convite para festa, que é algo já meio que pré-definido. Então, é um modelo já pré-definido que você pode utilizar. Mas, geralmente, eu costumo abrir um arquivo em branco, né? Ou então, simplesmente, pegar um arquivo que eu já tenho, copio e faço algumas alterações. Tudo bem? Uma vez que eu já tenho algumas provas elaboradas, depois a gente pode até ver. Mas aqui, para início, eu vou mostrar para vocês, basicamente, como a gente inicia com o arquivo em branco. Então, quando o professor clica em arquivo em branco, eu vou ter, basicamente, essa interface, né? Onde eu tenho o título do formulário, eu tenho a descrição do formulário, eu tenho uma opção para colocar o endereço de e-mail, e eu tenho, basicamente, o início, que seria o meu questionário. Ou essa opçãozinha de pergunta sem título, né? Mas, de antemão, é importante a gente observar o que eu considero como sendo abas principais do Google Forms, né? Que seria essa abazinha aqui de pergunta, que é essa interface que a gente tem todo esse contato com ela, a abazinha de resposta, que a gente só vai ver, o professor vai mostrar depois que tiver pelo menos uma pergunta elaborada, tudo bem? Essa segunda aba, que é a personalização e tema, essa aba de visualizar e essa aba de configuração. Para mim, essas três são basicamente as principais, tudo bem? Primeiro, a aba de personalizar tema é aquela que a gente pode modificar o que a gente chama de layout, né? A carinha do nosso formulário. Então, eu posso colocar uma cor diferente, eu posso escolher uma imagem e colocar de fundo, então o professor vai até escolher uma imagem bonitinha aqui, para colocar lá de fundo. Olha, cafezinho, né? E pronto, inseri a minha imagem e tá lá, acabou de aparecer a imagem aqui do meu formulário. E eu posso modificar a cor dos temas e, consequentemente, alterar isso no meu arquivo. Assim como a cor do plano de fundo, o estilo da fonte e assim sucessivamente. Mas isso aqui é tudo muito mais visual, né? O que vai importar para a gente hoje, basicamente, eu acredito que depois que vocês criarem os formulários de vocês, vocês podem explorar mais essa parte do visual. Mas o que vai importar mais para a gente hoje é justamente como fazer, como criar o formulário, como elaborar as perguntas, né? A minha segunda aba é a aba de visualizar. Então, todas as vezes que vocês
fizerem qualquer alteração no formulário de vocês, vocês que ficarem com aquela dúvida acerca de como será que esse formulário vai aparecer para os meus alunos quando eu enviar para eles, aí é só você apertar na aba de visualizar, que vai abrir uma outra abinha aqui da internet e, consequentemente, você vai observar como está o seu formulário, como ele aparece para os seus alunos, como aparece no ponto de você responder o formulário, tudo bem? E a outra aba é a aba de configuração. E, logicamente, aqui é onde a gente costuma malinar, viu? Esse aqui é o que a gente vai malinar de verdade, né? Na aba de configuração, a gente tem basicamente 3 opções, que é a geral, a apresentação e o teste, tudo bem? Então, vamos primeiramente olhar aqui o que seria o geral. O geral, ele nos dá essa opção aqui de coleta de endereço de e-mail. É importante a gente observar que algumas abas, por exemplo, uma vez que os alunos vão estar colocando o e-mail, pode ser que eles tenham acesso para alterar o arquivo depois, o que não é desejável, caso a gente esteja trabalhando com provas, ou para que, assim que eles enviarem, eles já tenham, basicamente, um resultado, né? O que não é de interesse da gente. Então, a gente tem na coleta de e-mail, nessa opção aqui, nessa barra coleta de e-mail, a gente tem esse recibo de resposta. Ele nos dá 2 opções, que é se a pessoa responder, se a pessoa que responder solicitar o recibo, ou sempre. Eu costumo, nos meus outros arquivos, eu sempre desmarco o recibo de resposta. Por quê, professor? Porque tem uma outra opção que a gente coloca, que a gente marca, que o aluno ele só terá a resposta do resultado quando o professor corrigir e quando o professor clicar um determinado botão e aí libera a resposta para o aluno, porque caso contrário, a resposta pode chegar no aluno antes da gente necessariamente querer, tudo bem? Então, eu costumo trabalhar com essa ideia, com essas opções aqui, né? Que eu só marco coleta de endereço de e-mail, necessário fazer login, eu não limito a uma única pessoa, tudo bem? E aí, a gente tem essas 2 opções, que seria editar após envio, né? E ver o gráfico de sumário e resposta de texto. Então, se você clicar em editar após envio, consequentemente, o aluno vai poder editar o material dele lá depois de ter enviado para a gente. Então, não é importante o aluno conseguir fazer isso, tudo bem? Então, na aba de configurações, eu, professor Bernardo, costumo deixar assim, viu, gente? Se vocês tiverem curiosidade, como eu falei no início, se vocês tiverem curiosidade, pode malinar, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muito mais. E aí, nós temos a aba de apresentação. Né? Aí, na aba de apresentação, eu tenho basicamente 3 opções. E eu tenho uma 4ª opção aqui, que eu vou já explicar o que seria. Então, mostrar a barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas e mostrar o link para enviar outra pessoa. E aí eu costumo desmarcar. Alguns professores optam por embaralhar a ordem das perguntas, porque isso, de certa forma, evita, e aí evita, entre aspas, que haja cola por parte dos alunos. Só que quando você embaralha as perguntas, a ordem das perguntas, a gente vai ver lá no formulário, por exemplo, que embaralha tudo. Inclusive, o local onde o aluno vai colocar o nome, muitas vezes o local onde o aluno vai colocar a matrícula. Então, eu costumo não colocar para embaralhar a ordem das perguntas, porque acaba embaralhando tudo. Então, quando você vai corrigir, às vezes fica um pouco mais complicado, tudo bem? Aqui a gente tem a opção de mensagem de confirmação. Então, essa mensagem de confirmação, eu costumo colocar suas respostas foram registradas ou algo do tipo. E aí, geralmente, assim que o aluno enviar o formulário depois de respondido para o professor, aí vai aparecer essa mensagem, ó. Sua resposta foi enviada. E pronto, salvei a mensagem de confirmação. A partir do momento em que for respondido o formulário, a gente, se por exemplo eu enviar para vocês, agora, depois vocês responderem, vai aparecer essa mensagem aí, que é basicamente a mesma mensagem que aparece quando a gente preenche o formulário das aulas da Favale, né? E aí a gente tem a opção de teste. Aqui eu costumo marcar o criar teste, tudo bem? E aí nós temos a opção de teste, liberar a nota, e aí tem a opção liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual.
O que é interessante para a gente fazer? Sempre marque posteriormente, depois da revisão manual. Por quê? Porque aí o professor vai ver onde foi que o aluno errou, vai analisar qualquer possível cola, e aí você vai saber se você vai colocar a nota toda para o aluno ou não. Principalmente porque a gente vai aprender aqui a trabalhar com questões subjetivas, onde o aluno ele vai tirar foto, vai enviar para você. Se a gente enviar imediatamente após se eles tiverem um arquivo ou a nota imediatamente após o envio, eles não vão ter a nota cheia, tudo bem? Eles só vão ter a nota baseado naquilo que foi cadastrado, que a gente vai aprender como cadastrar agora, tudo bem? E aí eu costumeiramente deixo as perguntas erradas e respostas corretas marcadas aqui, tudo bem? Que aí eles vão poder, as pessoas que responderem, elas podem ver essas perguntas erradas. Não, se bem que não, eu sempre desmarco, né? Porque se ele marcar a resposta errada, e ele vê que está errada, aí ele vai marcar a correta. Então, vamos desmarcar aqui também, né? E aí salvo. Pronto, salvei. Mexi nas configurações, que seria, de certa forma, o mais importante, salvei meu arquivo. E aí agora vamos partir para o formulário propriamente dito. Então, entendemos como funciona basicamente essas três abas, né? A aba de personalizar tema, a aba de visualizar e a aba de configurações. E agora a gente vai partir para o formulário propriamente dito. Nos meus formulários, eu costumo colocar este cabeçalho aqui, ó. Bernardo. Oi, pode perguntar, Levi. Nessa última que tu abriu aí, que tinha perguntas erradas, respostas corretas, no meu tem a opção valores. Sim, valores. Isso. Pode marcar também, Levi. Porque na prova mesmo tinha que colocar o valor, ou não precisa colocar o valor da nota de cada questão? Não precisa não, quando é Google Forms? É porque assim, olha, as pessoas que vão responder que vão colocar aqui a resposta, a gente vai ver daqui a pouco, Levi, que tem a opção de tu colocar o valor da resposta, principalmente quando a gente está trabalhando com respostas subjetivas, com perguntas subjetivas, né? Da qual eles vão ter que tirar o print daquilo que eles responderam. Só que para facilitar o corrigir da prova, geralmente eu particularmente já coloco lá, faço todo o cálculo, né? Lá no Google Forms mesmo, já coloco todo o cálculo para eu poder acompanhar. E aí, se for permitido eles olharem os valores, assim que eles responderem, eles vão falar, olha, então o meu valor não está batendo. Entendeu? Entendi. Ou então, sei lá, se por exemplo, o professor, eu acredito que a tua matéria seja mais seja mais de escrever mais texto, né, digamos assim, uma matéria, eu falo isso porque eu usava uma matéria que era mais de cálculo, né, mas a matéria que eu estou esse semestre, por exemplo, Introdução ao Trabalho Acadêmico, é muito mais texto, né, e aí eu coloco um texto lá que é o texto correto. Se o aluno, por exemplo, respondeu e essa opção está marcada, possivelmente pode aparecer para ele lá a resposta correta. Entendeu? Que seria mais necessariamente os valores da resposta. Então, interessante, é importante, inclusive, Levi, obrigado, baixar aqui a barra de rolagem toda, né? Acho que esse aqui tem só a barra de rolagem, só o de testes. Então, salvei, vou partir formulário, o cabeçalho. Então eu costumo colocar aqui no formulário, esse cabeçalho aqui, tá todo mundo conseguindo ver aí, né, gente? O cabeçalho, direitinho. E aí, lá nas descrições, ou na descrição do formulário, eu acho que vocês lembram que na prova propriamente dita, na prova no Word, no arquivo Word, que talvez vocês tenham recebido, os professores, aí a gente já tem basicamente algumas descrições pré-definidas. E aí eu coloco essas descrições aqui. Gente, tá todo mundo conseguindo ver direitinho, tá? Aparecendo aí as descrições, que o professor está copiando e colando no outro arquivo? Tá, gente? Sim. Então, beleza. Sim. E aí, sim, pronto, tá aqui as descrições. As descrições, onde eu coloco a avaliação regimental, a disciplina, o período, a data, enfim. E aí eu coloco essas pequenas descrições. E agora a gente vai partir para o que seria propriamente as perguntas. Você tem a opção aqui de endereço de e-mail. Então, sempre que os alunos forem responder o formulário, eles terão que colocar o endereço de e-mail. Tudo bem? Lógico, a gente pode alterar algumas configurações, mas é importante sempre
colocar o endereço de e-mail, que é a partir desse endereço de e-mail que quando você tiver as respostas, corrigir todas as respostas, você vai enviar a nota para o aluno, a nota vai diretamente para o endereço de e-mail dele. E aí não precisa o aluno ficar, professor, cadê minha nota? E você ficar enviando nota, por exemplo, no Google Sala de Aula. Então, já vai diretamente para o e-mail do aluno com qualquer consideração que você venha a fazer. Então, você pode, inclusive, enviar as considerações para o aluno lá. E aí a gente parte para o que seria a nossa pergunta 1, né? Então, a gente tem uma opção aqui, essa caixinha aqui é onde, basicamente, eu coloco a minha pergunta. Então, eu vou pegar uma pergunta já de uma prova que eu tenho aqui. Então, vou pegar e colar essa pergunta aqui. Então, é isso que vocês podem fazer. Aquele arquivozinho que vocês fizeram, a prova que vocês elaborarem hoje, vocês podem simplesmente colar a pergunta, copiar a pergunta e colar aqui. Então, pronto, copiei a minha pergunta, né? E aí, eu posso fazer uma pergunta com várias opções de resposta, né? Então, é importante a gente ver que aqui ao lado eu tenho essa opçãozinha aqui, essa aba com a opção múltipla escolha, né? Lógico, professor, mas lá na minha pergunta eu quero colocar uma imagem. Não tem problema, você tem a opçãozinha de adicionar a imagem aqui do lado. Então, se, por exemplo, eu simplesmente optar por colocar uma imagem, eu posso vir aqui na minha área de trabalho e colocar esta imagem aqui, né? Então, vamos lá, olha. Apareceu uma imagem aqui abaixo da minha pergunta. Então, é só essa opçãozinha aqui de imagem. Só que aí eu quero agora entender como eu vou fazer para as minhas respostas. Por quê, professor? Porque, às vezes, tem professor que trabalha com perguntas objetivas, tem professor que trabalha com perguntas subjetivas, tem professor que trabalha com escala, tudo bem, com lista suspensa, caixa de seleção, enfim. Isso tudo está aqui nessa caixinha aqui ao lado, que tem múltipla escolha, eu tenho essa pequena aba. Então, a gente pode perceber que existe uma infinidade de maneiras de você elaborar as respostas. Então, eu posso colocar uma resposta curta, né? E aí, consequentemente, o aluno ele teria que escrever um texto, né? Eu posso colocar um parágrafo e ele dá a opção do aluno fazer ou responder, colocar uma resposta longa. Eu posso colocar uma questão de múltipla escolha e aí eu poderia colocar, olha, opção 1, né? E aí, logicamente, opção 2, se eu der um clique aqui embaixo, olha, opção 3, se eu der um clique aqui embaixo, opção 4, e assim sucessivamente. Eu posso colocar, daqui a pouco a gente vai ver que também dá para colocar imagens nas respostas, tudo bem? Eu posso colocar caixa de seleção, e aí, consequentemente, eu teria as caixas de seleção. Eu vou até colocar daqui a pouco, eu vou fazer uma pergunta com cada opção e botar para vocês verem, para entender como fica, né? Eu consigo colocar também uma lista suspensa, então, trabalhar com lista suspensa. Eu consigo colocar... Eu vou pular aqui o upload de arquivo, vou deixar ele por último. Uma escala linear, então a gente pode trabalhar com escala também, de 1 a 5, de 1 a 10. E aí, quando a gente trabalha com escala, eu acredito que vocês já tenham respondido alguns formulários, onde vocês têm aquelas opções. Mostre o quanto você gosta ou desgosta de algo. E aí você tem uma escala que tem lá a opção, onde 1 é gostei menos e o 5 é o gostei mais. Então você vai marcar. Então é basicamente isso que é dessa forma que é elaborado essas escalas. Então, essa escala, eu tenho grade de múltipla escolha, e eu posso trabalhar, sei lá, linha 1, linha 2, linha 3, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Eu tenho a opção, professor, eu tenho a opção aqui de grade de caixa de seleção. Então, da mesma forma, se eu quero associar uma coluna com outra, então professor, acabei de elaborar uma prova, e aí na minha coluna 1 tem algumas opções, e eu quero que os alunos associem essas opções na minha coluna 1 para a minha coluna 2. Então a gente pode também trabalhar dessa forma. A gente pode, deixa eu ver, grade de seleção, a gente pode trabalhar com data. Então, fez uma questão e o aluno ele tem que especificar a data correta daquele determinado acontecimento. E aí, o aluno vai lá e marca. Daqui a pouco a gente vai ver como é que fica, gente. E horário. Então, com relação às respostas, a gente tem várias maneiras de colocar a opção que o aluno pode responder, né? E aí, por último, como eu falei para vocês, a gente tem o upload de arquivos.
onde o aluno, depois que, ó, vocês viram lá, eu selecionei o upload de arquivos, né? Aí apareceu aqui, ó, permitir que os participantes façam upload de arquivos no Drive. E aí, consequentemente, aparece uma mensagem aqui para vocês, vocês colocam continuar. E a partir de agora, ó, a questão, ela está pedindo aqui, ó, permitir apenas tipo de arquivos específicos. Eu tenho essa opção para o upload de arquivo, onde eu posso selecionar e eu posso dizer para o aluno, olha, eu só quero que você envie para mim arquivo em PDF. Se você me enviar em Word, eu não aceito. Então, você pode selecionar e o aluno, a questão por si só, ela só vai aceitar um arquivo em PDF, né? Ou um desenho, ou uma imagem, ou um vídeo, ou um áudio, enfim. Tá aqui a quantidade de tipos de arquivo que o aluno pode aceitar, ou que o aluno pode enviar. Então, basta você marcar, tudo bem? E aí, eu tenho o número máximo de arquivo, né? Porque dependendo da questão, o aluno, sei lá, digamos que entrou algum erro, o aluno quer colocar uma quantidade imensa de arquivo. Não, aí você pode colocar a quantidade máxima de arquivo e o tamanho do arquivo. Então, você pode trabalhar de 1 megabyte até 10 gigabytes. Dependendo, eu acredito que isso aqui dependa muito também da quantidade de espaço que você tem no Google Drive. Tudo bem? E aí, consequentemente, nós teríamos uma pergunta subjetiva. Eu vou abrir aqui mais algumas questões para eu mostrar para vocês como fica cada opçãozinha dessa, tudo bem? Só que antes eu quero que vocês entendam como é que a gente adiciona uma questão, porque o professor está mostrando aqui e a gente tem apenas uma questão. Professor, como é que eu faço para adicionar uma questão embaixo dessa? Bom, acho que vocês viram que a gente tem uma caixinha de ferramenta aqui ao lado, né? Essa caixinha de ferramenta, ela serve também para auxiliar a adição de questão ou a modificação ou alteração de algo dentro das questões. Então, se eu colocar aqui, nesse maisinho ao lado, eu vou estar adicionando uma pergunta. Então, eu tenho uma pergunta a mais aqui, tudo bem? Se eu colocar importar a pergunta, eu posso, por exemplo, digamos que eu tenho um arquivo já pré-salvo, pré-definido, né? Um arquivo que eu já salvei, e aí eu quero importar a pergunta daquele arquivo para esse novo arquivo que eu acabei de abrir. Então, eu posso simplesmente ir lá, importar a pergunta para cá. Aqui é adicionar um título ou uma descrição. Então, eu adicionaria aqui um título ou uma descrição, tudo bem? Mas o professor não quer adicionar isto agora. Ou adicionar uma imagem, tudo bem? Que seria dentro da pergunta. Ou então, vocês têm essa opção aqui, tem a opçãozinha aqui. Adicionar um vídeo. Então, a gente pode também pegar um link lá do YouTube e colocar aqui. E eu posso adicionar uma sessão. Esse de adicionar uma sessão é interessante porque eu estava conversando com meus alunos hoje, eu mostrei algumas coisas do Google Forms, e o aluno perguntou assim, professor, olha, a gente vai fazer uma pesquisa aqui relacionada a algumas características, ao aumento da ansiedade em alunos da faculdade, né? Só que aí, professor, eu tenho como hipótese a ideia de que pode haver o aumento, talvez um aumento abrupto, dos casos de ansiedade nos alunos com os alunos bolsistas. E aí, professor, como é que eu faço para diferenciar, para fazer essa diferença entre os alunos bolsistas e os alunos não bolsistas no Google Forms? Então, eu simplesmente dei a ideia de que ele poderia adicionar uma sessão, e aí ficaria como se fosse a primeira sessão aqui só para os alunos não bolsistas e a segunda sessão para os alunos bolsistas. Então, na segunda sessão, eu posso adicionar também o título, posso adicionar o endereço de e-mail, tudo direitinho, a descrição, e aí na minha segunda sessão eu posso adicionar as perguntas. Então, eu adicionaria a pergunta 1, adicionaria a pergunta 2 e assim sucessivamente. Entendeu? Então, se, por exemplo, professor, eu divido a minha prova em duas sessões. A sessão de perguntas objetivas e a sessão de perguntas subjetivas. Muito bem, dá para trabalhar dessa forma também, sem problema nenhum. Entenderam? Então, é mais ou menos isso aqui, essa ideia das sessões. Então, eu posso adicionar ou excluir sessão na hora que eu quiser. E aí, é importante a gente ver como vai ficar as perguntas, né? Deixa o professor, deixa eu fazer aqui, olha, essa primeira pergunta, eu vou colocar como sendo uma resposta curta. Eu vou pegar essa mesma pergunta, vou adicionar aqui e vou colocar múltipla escolha, né? Então, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4, né? Eu vou copiar agora essa mesma pergunta, vou adicionar uma outra
E vou colocar a opção caixa de seleção, né? Vou adicionar uma outra pergunta, vou colocar a opção lista suspensa, e aí, lógico, vou alterar aqui, caixa de seleção 1, caixa de seleção 2, 4. Lista suspensa, e eu posso trabalhar com opção 1, 2. Vou adicionar mais uma pergunta, e quero trabalhar agora com o upload de arquivos, tudo bem? Vou adicionar mais uma pergunta, e quero trabalhar com escala linear, de 1 a 5, ótimo. Vamos definir, né? Grade de múltipla escolha, e eu posso trabalhar com 1, 2, 4. E nessa minha última pergunta, consequentemente, eu vou colocar a minha opção grade de seleção de caixa. Bom, eu vou adicionar mais uma para mostrar pelo menos como se faz com a data, tudo bem? Então, beleza. Vocês podem ver que a gente meio que simulou aqui a criação de uma prova, né? Eu quero entender como está funcionando isso, professor. Olha, se eu for lá naquela minha ferramenta lá em cima, aquela minha abazinha lá em cima e colocar visualizar, aí eu posso visualizar de que forma que minha prova está ficando. Então, olha, se eu baixar aqui, eu vou ver que aqui eu posso colocar uma resposta, né, que foi a minha primeira opção, que era uma resposta curta. Aqui eu tenho as minhas opções, né, eu posso selecionar uma única opção. Aqui embaixo eu posso selecionar, como é a caixa de seleção, eu posso selecionar mais de uma opção, né? E aí tá aparecendo, ó, a pergunta é obrigatória, daqui a pouco eu mostro para vocês por que da pergunta ser obrigatória. Aqui eu posso simplesmente escolher uma opção, né? Aqui eu teria que adicionar um arquivo, que seria aquela... Só até esqueceu agora. A adição de arquivo que a gente fala, upload de arquivo, tudo bem. Aqui embaixo eu teria a minha lista de opções. A minha escala linear. Oi, pode falar. Confirmar. Essa opção de upload de arquivos é para as questões subjetivas, no caso? De preferência, Levi, a não ser que tu queira trabalhar só com, sei lá, tu coloca a prova, aí tu dá a opção A, B, C e D, e mesmo assim tu queira que eles respondam lá e enviem o arquivo para ti, tudo bem? Mas geralmente eu coloco como sendo para questões subjetivas. Ok. E aí eu tenho a minha escala, né? Aqui embaixo eu tenho... Oi, pode falar. Deixa eu perguntar, porque assim, tem a opção de parágrafo, né? A opção de parágrafo também o aluno pode fazer lá a questão subjetiva, né? Não necessariamente ele precise buscar, porque lá o espaço é bem maior quando você coloca lá para responder de parágrafo, não é isso? Sim, Claudiane, justamente. Eu geralmente opto pela opção de enviar o arquivo, porque eu trabalhava com cálculo, né, e não dava para fazer o cálculo do Google Forms, e aí, consequentemente, eles tinham que escrever, fazer o cálculo, tirava a foto e enviava. Mas para quem trabalha com texto, é importante que coloque também a opção de parágrafo, porque fica mais fácil para vocês corrigirem. Como assim, professor? Olha, você não vai precisar baixar o arquivo e corrigir o arquivo e mandar a correção para ele. Você vai ler o texto que ele escreveu lá, e fica fácil até para você encontrar um possível plágio. Entendeu? Mas é bem notado isso aí, Claudiane. Para quem trabalha com texto é importante colocar lá. Aqui a gente tem a grade, né? Como o professor falou. Então, por exemplo, coluna 1 eu respondo uma opção, coluna 2 eu respondo outra. Então, fica muito pela criatividade de cada professor aí, de que forma que vocês gostam de trabalhar. Então, quando eu quero associar, isso que eu acredito que em engenharia cairia muito bem, quando eu quero associar duas características aqui, entendeu? E aí o aluno teria, olha, na minha linha 1 eu tenho uma característica, qual corresponderia à minha coluna? Ixi, é importante, Márcia, é verdade. E aí eu tenho aqui a opção, que seria a minha grade de múltipla escolha, né? Então eu poderia escolher várias opções.
E por último, que eu determinaria o dia, né? Então, vou colocar a data de hoje. Então, aqui, depois que eu termino de responder a minha prova, depois que o aluno termina de responder a prova, basta ele enviar. Ele enviando, aí vai aparecer lá para você, no formulário. E aí, lógico, não sei se vocês perceberam, mas tem um total de pontos aqui em cima de 150 pontos. Professor, minha prova vale 150 pontos? Não, de forma alguma. Isso aqui você pode alterar. Por quê, professor? Como a gente não cadastrou a quantidade de pontos ainda, fica parecendo que cada questão foi cadastrada, elas foram cadastradas por... cada questão ela possui 10 pontos. Então, o que a gente faz? Olha, se eu clicar na questão, eu tenho a opção aqui de resposta correta. Isso aqui é o que facilita a vida do professor quando usa o Google Forms. Por quê? Porque eu posso simplesmente aqui atribuir uma quantidade de pontos específica para minha resposta, e aí eu coloco um ponto. Aí eu concluo. Beleza. Só que vocês viram aqui que se trata de um texto de resposta curta, né? Essa aba aqui, ou essa opção aqui, a gente fez ela como sendo de múltipla escolha, né? Então, eu vou colocar a resposta correta, né? Vou atribuir um ponto, vou concluir, né? E aí, quando o aluno responder, desculpa, eu posso adicionar aqui o que seria a resposta correta, né? Então, vamos lá, cliquei na resposta correta, digamos que a resposta correta seja a opção 2. Pronto, tá aqui, opção 2, concluo, né? E aí, toda vez que o aluno responder, a resposta estando correta ou não, isso vai aparecer lá na abazinha de respostas para vocês. Entendeu? Você pode fazer isso com todas as outras questões. Então, deixa o professor alterar aqui rapidinho. Resposta correta, eu vou simplesmente diminuir aqui os pontos, né? Ponto 1, resposta correta. Como vocês estão vendo, cada questão foi atribuído 10 pontos. O sistema, ele atribui 10 pontos sozinho. Tudo bem? Boa noite, professora Mirla. O sistema, ele atribui 10 pontos sozinho. Então, você tem que ir lá e alterar esses 10 pontos, porque senão, quando for contabilizar, uma vez que o sistema contabiliza sozinho a quantidade de pontos, vai acabar dando erro. Tudo bem? E aí, resposta correta, eu opto aqui por colocar, sei lá, né? Vou alterar minha quantidade de pontos. Ó, cada ponto aqui, vou alterar, vou colocar como sendo apenas uma resposta correta. Então, eu vou colocar como essa aqui sendo a resposta correta. Então, concluir. E por último, bom, e aí vocês podem perceber que ainda tem um total de 57 pontos ali, né? É sinal de que o professor deixou de alterar algumas das questões. Eu acredito que possa ter sido essa, né? Não, tem um ponto aqui, ou possa ter sido essa. Olha, só essa aqui tem 40 pontos. Não quero 40 pontos. Bernardo, na pergunta subjetiva, tem como atribuir ponto também? Não, né? Na subjetiva? Tem sim, ó. No de upload, cadê? Vamos procurar aqui o de upload, ó. Adicionar arquivo. Vocês estão vendo aqui, né? Resposta correta, eu já alterei, já coloquei ali um ponto, entendeu? E aí, lógico, o ponto ele vai ser atribuído para o aluno dependendo do que for, do que o professor corrigir, entendeu? Por isso que vocês têm que olhar as provas, corrigir, e aí vocês enviam para ele com o ponto que vocês atribuíram. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos ver basicamente como ficou. O professor vai fechar esse aqui, tudo bem? E vamos reproduzir. Pronto, reproduzi minha prova. De e-mail, geralmente é obrigatório, né? Aí eu vou colocar uma resposta qualquer aqui. Vou responder uma opção, sei lá, acho que a gente colocou até a opção 2. Vou responder duas opções aqui. Vou colocar a opção 2. Não vou adicionar um arquivo, vou colocar 4 aqui. Na minha coluna, enfim, vamos lá. Vamos responder essa prova e ver o que dá, né? Pelo menos uma resposta por linha, ele disse que está exigindo. E aqui eu vou colocar uma data qualquer, né? E aí eu vou enviar. Opa, não deu para enviar. Por quê, professor? Porque não tem o e-mail. Então, Bernardo Uric. Pronto. Agora eu vou enviar.
que antes de enviar, eu vou fazer uma pequena alteração. Olha, pelo menos uma pequena explicação. Vocês podem colocar também, gente, cada pergunta como sendo obrigatória, a resposta da pergunta. Então, geralmente, o sistema ele já coloca obrigatório. Caso contrário, se não aparecer lá, ó, se você não marcar como obrigatório, o aluno ele pode não responder e deixa passar. Mas se você colocar obrigatório, o aluno só vai conseguir enviar o arquivo quando você terminar de responder, ou quando ele responder tudo, inclusive as questões obrigatórias. E aí, coloquei meu e-mail, vou enviar. Eu tenho que adicionar algum arquivo, tá vendo? Por quê, professor? Porque era obrigatório lá adicionar um arquivo. Então, vou adicionar uma imagem, né? Então, vamos fazer o upload dessa imagem, e agora sim eu acredito que, ó, aqui eu tenho que responder pelo menos uma por linha também. Vamos lá, enviei. Pronto. Sua resposta foi enviada. Essa foi a mensagem que eu coloquei lá, né? Agora a gente vai ver que aqui nessa aba onde a gente consegue fazer as alterações, a resposta chegou. E aí na aba de resposta a gente tem uma infinidade de informações referente às respostas dos alunos. Então, eu tenho aqui, olha, a porcentagem, a questão que o aluno acertou, né? Respondi aleatoriamente. O e-mail do aluno, a pontuação que o aluno fez baseado na nossa pontuação total, né? Eu tenho aqui a resposta do aluno, e aí a professora Claudiane falou, olha, Bernardo, seria melhor responder o texto longo, né, que a resposta por meio de parágrafo lá. Olha, a resposta fica aqui, professora, então a senhora pode corrigir essa resposta aqui, entendeu? E aí, logicamente, ó, aqui ele dá a porcentagem, o quanto houve de erros e o quanto houve de acertos. Então, digamos que se eu enviasse esse formulário para vocês aqui, e aí, digamos que 2 professores acertassem, 2 professores errassem, ele ia me dar a porcentagem de erro, as porcentagens de acerto de cada professor, tudo bem? Perdão. Olha aqui, ó, erro, então eu marquei 2 respostas erradas, como está constando aqui, né? Aqui errada também, ele dá, aqui professores, o professor Levi estava até falando sobre a questão subjetiva, né? Que a gente envia o arquivo, que a gente tem que fazer o upload. Você simplesmente abre o arquivo, corrige, e aí você coloca a resposta, o valor que o aluno tem que obter lá referente à resposta e envia para o aluno, tudo bem? E aí, logicamente, a gente sabe aqui, ó, atribuir que pontuação o aluno merece em algumas respostas ou não. E aí eu posso também, esse aqui seria o resumo. Oi. Aí, no caso, para fazer essa correção, tem como a gente fazer a correção no próprio arquivo, é isso? A gente faz no próprio arquivo? Sim. Ou faz... Você é passível de fazer no próprio arquivo, professora. Na realidade, quando eu falo no próprio arquivo, é que se a senhora pré-estabelecer as respostas objetivas como sendo uma correta e as outras todas como sendo errada, o próprio arquivo ele já vai dizer se o aluno acertou ou não. Só que a questão subjetiva, aí a senhora que tem que atribuir se o aluno acertou ou não. Entendeu? E aí, para a gente finalizar, a gente tem essa outra aba aqui, que seriam... eu posso simplesmente selecionar pergunta por pergunta, olhar de forma individual, ou olhar de forma individual aqui, ó. Se vocês forem observar, eu tenho meu e-mail. Se tivesse um outro aluno aqui, eu poderia olhar a prova do aluno de maneira individual. Então, bastava selecionar o e-mail e olha, o aluno ele errou essa pergunta, ele acertou essa segunda, ele errou a terceira, ele errou, e assim sucessivamente, entendeu? E aí, logicamente, a dica que eu dou, depois que você faz tudo isso, é importante vocês salvarem uma cópia do arquivo de vocês. Tudo bem? Sempre salvem uma cópia do arquivo de vocês. Porque eu já fiz uma prova com os alunos, a turma todinha, e aí no final, eu não sei como, mas simplesmente sumiu. E aí some com as respostas dos alunos, e aí não dá pra gente elaborar uma outra prova ou passar outra prova para os alunos. Entendeu? E aí eu vos pergunto, gente, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Eu fui um pouco claro, o professor dificultou, me digam, por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Bernardo, aí no corpo da prova não precisa colocar uma opção para o aluno colocar o nome dele, não, né? Só o e-mail dele já é a identificação dele, né? Boa pergunta, professora Andressa. O que acontece? Olha, aqui é uma pergunta. Se eu adicionar uma pergunta aqui, eu posso simplesmente colocar a opção nome, né? Então, eu coloco como obrigatório, e aí o aluno ele vai ter a obrigatoriedade de colocar o nome dele. Só que, lógico,
sempre que a gente adiciona uma pergunta, é possível notar que ela vai atribuir ponto a essa pergunta. E aí eu zero a pontuação e fica apenas como sendo um atributo para o aluno colocar o nome. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida, gente, com relação a isso? Eu acredito que, lógico, ajuda de certa forma, né? Mas quando vocês forem malinar e elaborar ali direitinho, já deixa mais claro para vocês entenderem como se utiliza o Google Forms. Lógico, se a Márcia quiser organizar outro dia para a gente ver um exemplo assim, bem claro de prova, eu mando para vocês, vocês respondem e aí eu mostro para vocês como é que fica, a gente pode fazer isso amanhã ou depois, sem problema nenhum. Tudo bem? Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar. E aí, Márcia? Não, Bernardo, assim, foi muito bom a tua explicação, a tua fala. Eu particularmente já tinha um pouco de noção, né, sobre o Form, já tinha usado ele, acho que todo mundo já usou em algum momento. Mas é muito isso que tu falou, é malinar mesmo. Então, assim, a minha sugestão é que vocês... tem muita gente que já me mandou as provas e eu já liberei as provas para aplicação. Então, já façam isso, já façam o formulário. E aí, se surgir alguma dúvida, a gente está à disposição para ajudar, para orientar. Só não dá para fazer isso na véspera da prova, né, Bernardo? Porque aí vai estar todo mundo maluco. Pois é, gente. Aproveitando a deixa da Márcia aí, vocês ficam se perguntando, professor, como é que eu vou enviar essas provas para os alunos? Olha, tá aqui, ó. Você tem a opção de enviar. E aí você pode simplesmente enviar para os e-mails, os respectivos e-mails, ou então você pode simplesmente copiar aqui o link, né? Se eu copiar o link, eu consigo agora colocar o link aqui no bate-papo. E aí, se vocês abrirem esse link, vocês vão ver que é aquele formulário que o professor elaborou. Entendeu? E aí, como a Márcia disse... Era essa a minha dúvida mesmo, Bernardo. Como é que faz esse envio para os alunos? Porque eu achei muito burocrático a questão dos e-mails, porque tem que botar um e-mail de um por um. Ah, não, professora. A senhora pode Bernardo, simplesmente... repete para mim a questão do enviar aí que eu... sim. Vamos lá, professor. Vamos lá, professor. Olha, a gente tem essa opçãozinha aqui, o professor nem falou, mas também eu não malino muito com relação a isso, não. Aqui ao lado das minhas abas, que eu considero como sendo as 3 principais abas aqui do nosso Google Forms, eu tenho a opção enviar. E aí, o senhor clica em enviar e vai abrir essa gama de opção aqui. Então, eu posso adicionar colaboradores, ou seja, eu posso adicionar uma pessoa, outro professor que possa alterar o meu arquivo, algo do tipo. E aí, eu posso incluir o e-mail de cada aluno, né? Então, necessariamente, se eu incluísse o e-mail de cada aluno, a prova ia parar diretamente no e-mail do aluno. Lá ele respondia, lá ele enviava. Ou então, eu posso, é o que eu vou fazer com os meus alunos. Eu estou exigindo que todos eles estejam em aula, com as câmeras ligadas, né? E aí, eu vou enviar o link da prova aqui, igual eu acabei de enviar para vocês, aqui no bate-papo, né? No bate-papo que a gente tem aqui em cima, ou no chat, né? E aí, professor, o senhor tem essa opção, ó, enviar via e-mail, e aí eu posso copiar o link da prova, né? E eu tenho a opçãozinha aqui embaixo, copiar o link, então copiei. Ou, neste caso aqui, eu posso incorporar via HTML. Eu nunca trabalhei com isso, né? Com relação a esse arquivo aqui. Então, de certa forma, a gente trabalha basicamente com essas duas opções, que é enviar por e-mail ou copiar o link e enviar, não sei, as opções de vocês, se no dia vocês vão optar por enviar pelo WhatsApp ou enviar no chat, enfim, fica a critério de cada um. Entendeu, professor? Márcia. Valeu, Bernardo, obrigado. Oi. No dia da prova, os alunos são obrigados a ficar com as câmeras abertas? Eu posso, assim, né, impor isso a eles? Como é que funciona isso? A orientação é essa, né? Até a orientação institucional é essa, de que os alunos fiquem com as câmeras ligadas. Aí você vai ouvir muito choro, porque vai travar, a câmera do computador não presta, tem muita gente que não tem computador, que está usando o celular. Então, vai muito do bom senso do professor,
né? Com relação a isso. Pode flexibilizar, aí, no caso, né? E aí, se a gente estabelecer que tem que ser de câmera ligada, que seja todo mundo de câmera ligada. Se a gente decide flexibilizar, vamos flexibilizar para todo mundo, porque eles só querem um pezinho para arrumar uma confusão, né? Ô, Márcia, todos os períodos de psicologia vão ser provas remotas, online? Sim, a gente vai fazer remota, professor, porque assim, de todo jeito ia ter que ser remota, porque a gente não pode ter contato com o material do aluno, com papel e tal. Então, podia ser eles estando na faculdade ou eles estando em casa, mas tinha que ser remota por conta dessa questão do compartilhamento de arquivo, né? Eu perguntei isso porque antes de entrar, eu demorei um pouco para entrar aqui na aula do professor Bernardo, porque estava tendo reunião do NDE do curso de odontologia. Uhum. E foi definido, né, que as provas de odontologia vão ser presenciais. Vão ser presenciais no... Impressa? Não, deixa eu te explicar. Todos os alunos na Favale, lá no auditório, e cada aluno vai levar a sua folha A4 com sua caneta, e a gente vai usar o mesmo processo que foi utilizado na prova do Enem, na redação. Então, o aluno vai copiar a prova na folha A4 que ele levou, vai ser projetado a prova para eles vão escrever a prova, tá? Vão redigir a prova na folha que eles têm, que eles vão levar de casa, e a prova vai ser escaneada, tá? Com o celular do professor e, enfim, você vai escanear e vai ser um arquivo para cada período de odontologia com todas as provas escaneadas. No final, tá? Aí o professor vai dar a nota através da imagem escaneada. E aí o aluno pode também mandar a imagem por WhatsApp ou por e-mail, mas todas as provas vão ser escaneadas pelo professor. Isso vai dar, assim, uma meia dúzia de trabalho, né? Vai, só que, assim, da mesma forma que os alunos vão ter contato com papel impresso da faculdade, nem o professor com papel impresso da faculdade. Vai ser feito dessa forma, por quê? Porque, infelizmente, não digo só no curso de odontologia, né? Infelizmente, os alunos, como a Márcia acabou de dizer, né, eles só querem um pezinho para eles aproveitarem, né, dessa dificuldade que está tendo na pandemia para não estudar e colar 100% as disciplinas. Então, vai dar um trabalho? Vai, mas a gente vai fazer dessa forma em odontologia porque não vai ter cola, não. Professor, eu queria realmente que não tivesse cola nas minhas. Gente, eu vou aproveitar a oportunidade. Só um minutinho. Sobre a questão que me falaram que tem como você colocar o tempo da prova. A professora Andressa, no Google Forms, eu não sei necessariamente. Vamos, Marina, vamos pesquisar para ver se tem? Ontem eu estava mexendo aqui, me disseram que é lá nesses 3 pontinhos, lá em complementos, aí lá tem que baixar um app, que é... A internet tá péssima, mas baixa o aplicativo. Form Limited. Form Limited. Aí eu até instalei, mas eu não sei como aplicar na prova. Olha, eu posso fazer assim, eu posso baixar ele hoje. Eu vou fazer assim, professor, eu vou baixar ele hoje e vou malinar nele até aprender. Aí qualquer coisa eu lhe explico direitinho. Viu? Porque geralmente o tempo da prova é o tempo da aula, não é isso, Márcia? Isso, que é o que eu determino. No meu caso, eu determino assim, gente, vocês podem enviar a resposta até 9 horas. Depois das 9, eu não aceito. Aí, gente desesperado. Igual teve uma aluna que eu tenho certeza que o professor Wagner ama, cujo nome é 3 letrinhas para o Dr. Wagner. Eu tenho certeza que você... Ela teve uma prova minha que chegou
8h50 ela vai cacetada, ela, não, professor, eu não consigo tirar a foto aqui, a foto das minhas respostas. Eu falei, minha amiga, você teve mais de 1h30 para você fazer isso, eu vou fazer isso agora. Então eu falei, eu só aceito até as 21. Depois disso, professor, mas... Olha, Bernardo. Pode falar. Tem um... Oi, professor Andrade. Tem eu não sei aqui porque tá a tua tela, mas tem um espaço onde você desativa ali e não é possível mais receber. Como é, professor? Tem um espaço, eu acho que são aí nas respostas. É porque tá aparecendo na tua tela, não consigo mexer. Mas você habilita para receber e desabilita para não receber mais nenhum formulário depois que você desabilita o questionário, entendeu? Não entendi. Tem um entendi, lugar, veja tá... aí, não é aí. Eu não estou sabendo onde mas eu faço isso. Quando é 9h, 9h30, aí eu vou lá e desabilito. Quem for me mandar aquele formulário vai dizer, não estamos mais recebendo, alguma coisa desse tipo. Você entra lá em respostas. Em respostas, exato. Entre respostas e lá em cima você desabilita. Não, velho. Apareceu bem ali, Não. Sai dessa janela aí, Aí, ó, aceitando respostas aí, ó. Não está aceitando respostas. É verdade. Tem essa opção. Isso. Pronto, André, aí tu já pode ir lá 9h e fechar. Não recebe mais, acabou. Deixa eu ver aqui, acho que a professora Andressa... Depois que acabar o horário, vai lá e fecha, não é isso? Então, gente, o que acontece? Eu vou pedir desculpa para vocês se ficou um pouco muito embaralhado algumas informações, porque como a gente tem um tempo muito... Eu achava que a gente só ia poder ficar aqui até as 21h50, então eu estava meio que fazendo mesmo na correria para que a gente pudesse entender o máximo de informação num curto intervalo de tempo, que é um tempo que a gente já praticamente não tinha, né? Mas aí, eu espero muito que vocês tenham entendido como funciona. E aí a professora aqui pediu para eu mostrar... explica novamente o retorno da resposta da questão subjetiva, por favor. Eu vou fazer assim. Eu vou enviar aí, vocês vão responder, tudo bem? Eu vou enviar, vocês vão responder essas três questõezinhas aí e a gente vai ver como ficou a resposta. Beleza? Eu vou enviar o link aí e vocês respondam. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha, eu vou colocar simplesmente 3 questões, sendo uma um texto curto, a questão objetiva, tudo bem? Vou adicionar mais uma opção na objetiva, e a questão aqui com o arquivo, né? Vou atribuir pontuações específicas para cada uma. Para a questão subjetiva, eu vou colocar 4 pontos. Para a questão objetiva, eu vou atribuir 3 pontos. E para a minha outra questão, eu vou atribuir 3 pontos. Tudo bem? Então, pronto. Vou apagar a resposta que eu tinha feito lá. Então, excluir todas as respostas que a gente tem aqui, porque eu vou analisar as respostas de vocês. Então, tem 3 questões aí que não tem nada a ver com nada essas questões, mas só para a gente ver mais ou menos como funciona, né? E aí vocês têm que colocar o endereço de e-mail, o nome, lembrando que todos eles são obrigatórios, tudo bem? Então, ó, professor Wagner, ó, enviar, aí eu venho aqui, né? Vou copiar e vou enviar para vocês. Vou colocar as respostas aqui. Vou enviar o link aqui. Então, pronto. Respondam essas 3 perguntinhas e reenviem que aí a gente vai ver como ficou as respostas de cada um de vocês. Automaticamente, quando vocês responderem, vai aparecendo aqui no item resposta a quantidade de aluno que foi enviando, entendeu? E olha, lá em cima, no total de pontos, vocês podem perceber que está 10. Por quê, professor? Porque em uma das perguntas eu coloquei 3 pontos, na outra eu coloquei 3, na outra eu coloquei 4. Então, totalizou os meus 10. Fecharia os 10 aí da nossa prova comumente utilizada, né? Então, acredito que para você já deva ter aparecido aí.
Olha, ó, já apareceu uma resposta. Eu vou ver de quem é. Quem foi a pessoa que se cadastrou? Ó? Levi já enviou aqui, a primeira. Então, aqui tem a resposta do Levi, tudo bem. Já tem uma outra resposta, ó. E aqui eu já tenho basicamente 2 arquivos, 3 arquivos agora. Então, vai aparecendo ali a quantidade de pessoas, a pontuação que cada pessoa obteve. Tudo bem? Até então. E aí, consequentemente, eu posso adicionar um feedback. Aqui. Deixa eu só ver individualmente como é que fica a resposta de cada um. Né? É isso aqui que eu queria mostrar. Então, quem foram as pessoas que me enviaram, professor? Olha, o Levi, o Andrade e a Andressa já enviaram. Entendeu? Vamos ver aqui se aparece mais uma. Ó, a Márcia enviou. Amém, glória a Deus, quero tirar 10. Já não vai, Márcia. Eu já errei aí, o que foi, gente? A questão subjetiva era outra resposta. Eu nem li. A questão objetiva era outra resposta. Ó, o doutor Wagner enviou. Vira o cartão. Pronto. Eu não li nada, só cliquei e fui colocando. Pronto, justamente isso, doutor. Aí vamos lá, olha, o que a gente, ó, tá aqui as perguntas que eu enviei a vocês, né? Tá aqui as respostas. É possível ver que já tem 6 respostas, ou seja, 6 pessoas que estão aqui, as 6 pessoas que eu enviei. E aí eu tenho resumo, ou seja, quantas pessoas acertaram, né? Ou quantas pessoas erraram. Eu tenho aqui os e-mails das pessoas que acertaram e erraram. Eu tenho a pontuação, né? E eu tenho a pontuação se ela foi liberada ou não, que ainda não liberei para vocês. Mas, ó, eu tenho Credo, gente, vocês tiraram 0 tudinho. Ah, mas esse é o segredo, Márcia. As questões, tanto subjetivas, quanto as questões lá de parágrafo, ou então a questão de de texto curto, eu que vou atribuir a pontuação. De que forma? Olha, eu vou olhar aqui, estou vendo as respostas de vocês, então eu vejo que já tem vários arquivos. Só que, se eu for na minha abazinha aqui, perguntas, olha, eu posso olhar a resposta, dar um feedback para cada pessoa individualmente, né? Então, basta eu selecionar aqui uma pergunta e eu vejo lá, olha, qual foi a resposta que cada pessoa deu acerca dessa pergunta. Só que se eu colocar individual, olha o que vai aparecer. Ó, professor Levi, vamos lá, vamos ver o que o Levi colocou aqui na questão, nessa questãozinha aqui, que é a de texto curto, né? Ó, eu vou colocar aqui a pontuação máxima para o Levi, mas, professor, onde é que eu coloco? Se vocês forem olhar no canto superior direito, aqui da pergunta, viu? Não é o canto superior direito da minha tela, é o canto superior direito da pergunta. Eu tenho a opçãozinha de aumentar ou diminuir a pontuação. E aí, ó, eu coloquei 3 pontos lá para o professor Levi, que eram os 3 pontos que a pergunta, os 3 pontos total que a pergunta proporcionava. Travou aí? Não estou vendo essa parte da tela aí, não. O teu mouse está parado na minha resposta aqui ainda. Nas dos demais também? Não, então peraí, vamos lá. Tá parado, sim, tá parado. Então vamos lá, deu algum bug. Vamos voltar. Vamos reproduzir de novo. Quero meu 3 pontos. Tá todo mundo vendo aí, agora? Pronto. Sim, agora tá. Então lá, ó. Olha lá, ó. Individual, aí eu selecionei o professor Levi. Eu posso selecionar o do professor? Posso, mas vamos lá no Levi primeiro, vamos ver se o Levi foi bem na prova. Aí, ó, eu tenho o endereço de e-mail do professor Levi, eu tenho o nome dele aqui, né? E aí, ó, aqui no canto superior direito da pergunta, como eu tinha falado para vocês, eu posso atribuir a pontuação. Eu posso colocar 2 pontos, 3 pontos, mas a pergunta valia 3 pontos, o Levi respondeu bem, então coloquei os 3 pontos. Na questão objetiva, geralmente, a gente deixa porque o sistema mesmo, ele já prediz o valor, entendeu? Uma vez que eu marquei a resposta certa e o aluno acabou marcando a resposta errada, eu não vou mexer, o sistema ele já está me dizendo, olha, o aluno respondeu errado. Se porventura alguém tivesse respondido certo, aí o próprio Google Forms teria dito, olha,
O fulano de tal acertou. E aí, ao invés da pergunta ela tá em cor vermelha, ela estaria na corzinha verde, né? Só é automático, que, digamos, então, né? A atribuição? Isso, é automático. Só que aí, digamos que a gente quer alterar, né? Aí eu vou atribuir, mesmo assim, um ponto para esse aluno. 2 pontos. Vou atribuir 2 pontos para o Levi, porque eu achei que a resposta dele ficou muito perto da resposta que estava errada, né? Ou a resposta que estava certa, né? Se ele tivesse ido ali no 5, uma vez que a opção é a opção 2, eu não teria colocado, não. Mas como ficou a 3, muito próximo da 2, eu vou colocar. E aí, lógico, vem a questão subjetiva. Na questão subjetiva, aqui aparece o arquivo que o aluno enviou. E aí eu olho o arquivo, né? Que aqui está a nossa fotinha. Meu Deus do céu. Tá a nossa fotinha. Olhei o arquivo, analisei se o arquivo está certo ou errado. Outra coisa, eu posso adicionar comentários no arquivo, tudo bem? Então, ótima resposta, professor Levi, tudo bem? Aí eu adicionei o comentário no arquivo do aluno, e aí, consequentemente, eu fecho. Fechei, né? E aí, o que eu faço? Olha, lá na parte superior direita da pergunta, eu adiciono a resposta do aluno. E aí, eu coloquei 4 pontos. Salvei. E aí, se eu for lá no resumo, ó, o que vai aparecer agora? Cadê o professor Levi? 9 pontos. 9 pontos. Entendeu? Então, a pontuação do Levi foi para 9. Da mesma forma, eu posso fazer para os demais colegas. Então, vamos lá, ó. Professora Andressa. Ó, vou atribuir aqui a pontuação dela, né? 3 pontos. Vou atribuir 2 pontos. E vou atribuir os 4 pontos. E aí, a partir do momento que eu salvo essas alterações, né? Deixa eu ver se salvou as alterações aqui de cima também. Ó, salvei as alterações. E agora eu vou lá no resumo. Ó, a professora Andressa... desculpa, era o Andrade. O professor Andrade tá lá, ó, com 9 pontos também. E aí vocês podem perceber que a distribuição do total de pontos nesse nosso gráfico aqui de número de participantes pelos pontos marcados, ele ocorre alteração. Então, eu tenho aqui uma quantidade de 4 alunos com 0 pontos. Só que agora, depois que eu alterei lá a quantidade de pontos para o Andrade e para o Levi, agora eu tenho 2 alunos com 9 pontos, entendeu? Então, vamos atribuir mais pontuação lá para o pessoal. Vamos lá, professora Andressa. Ó, vou colocar... Opa, ultrapassou da quantidade de pontos. Vou colocar aqui os 3 pontos. Opa, e vou colocar os 4 pontos, né? Então, salvei aqui. Vou atribuir logo as outras pontuações, para a gente ver como é que fica, por exemplo, até o gráficozinho, para vocês entenderem lá também, né? Lembrando, ó, esse aqui não tem como eu atribuir ponto, né, professor? Por quê? Porque é o nome, não tem por que o professor atribuir pontuação no nome da pessoa lá. Então, mais 3 pontos, 3 pontos, 4 pontos, salvei. Agora, vamos lá, doutor Wagner. Olha, 3 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Olha que coisa legal. Agora, para fechar, professora Claudiane. É muito bonitinho o Bernardo tratando a gente igual ele trata os alunos. Olha que legal, pessoal. Entendeu? Que bacana. Então, gente, se eu for... Ó, isso aqui foi no individual, atribuir uma pontuação para cada pessoa, né? E aí, se eu for lá no resumo, olha, eu tenho 4 pessoas com 10 pontos e 2 pessoas com 9 pontos. E aí, ó, eu consigo observar por meio do e-mail cada pessoinha lá, ó. Levi, Andrade com 9 pontos e o restante dos alunos lá com 10. E aí, professor, beleza, como é que eu faço agora para os alunos ficarem sabendo da pontuação deles? Bom, eu posso liberar a pontuação aqui, eu não tenho a opção de liberar a pontuação aqui, mas eu posso vir aqui no resumo e eu libero a pontuação. E a partir do momento que eu libero a pontuação, eu posso marcar ou desmarcar os e-mails de vocês. E aí eu posso mandar. Muito bem, galerinha. Então, vou enviar para os e-mails. Agora vocês podem abrir os e-mails de vocês e darem uma olhadinha para ver se chegou aí a mensagem do professor, com as devidas pontuações. Chegou. Deu certo? Uhum. Então,
Depois que você elabora, que você corrige tanto as questões subjetivas, as questões objetivas geralmente você nem precisa corrigir porque vai automático. Pronto, aí é só enviar para os alunos. Vocês podem olhar aqueles dados lá, tem dados estatísticos, que é justamente isso que eu vou trabalhar com os meus alunos na psicologia. A gente vai fazer os trabalhos acadêmicos e aí eu quero que eles façam pesquisas de campo, de certa forma, né? E aí eles vão fazer um formulário e vão enviar para identificar se houve um aumento do caso de ansiedade nos profissionais da saúde de Açailândia. Então, a gente vai tentar desenrolar um trabalho baseado nisso. E eu acredito que foi isso que eu falei para eles, que o Google Forms, uma vez que ele já dá esses gráficos, que ele já dá os resultados, eu acredito que vai viabilizar para que a gente possa tratar esses dados da maneira correta. Então, mais alguma dúvida, gente? Que hora é o lanche? Então, gente, a pizza. Eu espero muito que vocês tenham entendido, de verdade. Então, no dia da prova, pode flexibilizar a questão das câmeras, né? Pode. Pode. Mas você já sabe se eles vão estar na faculdade ou em casa? Não, eles vão estar em casa porque a internet da faculdade não suporta, gente. Eu até conversei com o Ebenezer, né, esses dias, porque realmente